Eu estava refletindo aqui com os dois amigos, uma amiga e um amigo professor. Nós estávamos conversando aqui, sempre a gente faz os nossos colóquios para conversar. O que leva, de repente, a um professor ou uma professora, ou até você, na sua vida profissional, a se engajar, a, de repente, desenvolver cada vez mais os seus conhecimentos, fazer coisas diferentes, coisas não óbvias, ou em se engajar e se apaixonar por algo que você fala, nossa, eu quero compartilhar com as pessoas, que, de repente, quando você fala ou desenvolve, dá brilho nos olhos, ou seja, gera o seu Ikigai Flow. Meu nome é Minoru Ueda e no vídeo de hoje nós vamos compartilhar as conexões do Ikigai com o Flow do nosso dia a dia, o que torna a nossa vida engajado, que gera um prazer para você desenvolver e conhecer um pouco mais, mesmo que você esteja muito próximo de chegar à sua aposentadoria, mas um dos primeiros pilares do Ikigai é nunca se aposente, tá bom? Continue fazendo o que você faz bem feito. E aqui eu estava conversando com o professor e com a professora aqui, né, professora? O que leva, porque quando nós estamos trabalhando nas nossas atividades, sejam palestras, workshops, mentorias, é muito comum, né? A gente estava até comentando feedbacks de a gente, assim, pessoas que já vão acompanhando a nossa trilha de palestras, seja no voluntariado ou nas atividades profissionais, falam, nossa, essa ideia aqui, o senhor, foi uma ideia nova, o quanto que isso faz conexão com o meu dia a dia. E a vida muda. Mas tem uma questão muito interessante do processo do Ikigai, que é do Kenmoji, num dos passos, comece pequeno, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, eu quero aprofundar tal conhecimento, tudo isso, vai fazendo conexão, mas afinal de contas, informação e conhecimento não é. Informação talvez seja até coleção, mas conhecimento e aprendizagem é conexão, é você gerar conexão e você falar, peraí, o que de repente, quando o Ikigai fala que um dos principais pilares do Ikigai é você, principalmente através da obra do Kenmoji, né, que é o dia a dia do Ikigai, é começar pequeno, libertar-se, né, os 5 passos aqui que a gente já compartilhou no dos vídeos, se você vem acompanhando, se você é inscrito, se inscreva no nosso canal, né, porque a gente vai compartilhando essa relação do Ikigai Flow no nosso dia a dia. O Ikigai como um direcionamento, como pontos-alvos, tudo isso, e o Flow como essa nossa experiência, desse nosso processo de engajamento. E os 5 passos que o Kenmoji, nessa obra magnífica, tá? Os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Kenmoji, um neurocientista também que vivencia o seu Ikigai no dia a dia. Passo 1, comece pequeno. Segundo passo, liberte-se. Terceiro passo, harmonia e sustentabilidade. Quarto passo, alegria das pequenas coisas. E quinto passo, estar no aqui e agora. No primeiro passo, né, começar pequeno, é observar também quais são os nossos pontos fortes. Observar esses aspectos dos pontos fortes, inclusive a professora estava comentando aqui, né, que a gente vem acompanhando também a carreira da professora, que fez a sua transição de carreira também, que foi dentro lá, né, de alguns anos atrás, quando a gente começou também a conversar muito sobre a estratégia dos pontos fortes, é o seguinte, quando você reconhece através dos feedbacks, né, que é um ponto forte para você, e como você reconhece, né? Então, no Descubra Pontos Fortes é muito legal, porque é a prática, pessoal. A gente percebe a prática quando a gente pergunta. Eu pergunto assim, mas como você percebe seus pontos fortes? Aí a pessoa fala, sabe o que é, professor? Numa das mentorias, a nossa mentorada até falou assim, então, Ueda, agora eu sei que é um ponto forte, porque eu aprendo rapidamente, né? Eu tenho satisfação em fazer algo, né? Como que é esse indicador, né? Tanto da aprendizagem rápida é aquela, né? Eu vou compartilhar com você o que não é aprendizagem rápida. Eu, quando trabalhava como executivo na área financeira, eu reparava que muitos dos meus colegas, quando elaboravam aquelas análises, né, de balanço, nossa, eles faziam conexão e tal. Pessoal, eu demorava. Era um sacrifício
difícil, eu tinha que reler e checar 2, 5 vezes. Pessoal, não é um ponto forte meu analisar balanço, né? Analisar números, né? Então, mas aí quando tem uma aprendizagem, né, rápida, você pega e fala, nossa, peraí, aqui, por exemplo, né, nessa obra aqui, por exemplo, eu estou relendo esse livro Cérebro e a Felicidade. Muito legal, do Rick Hanson. E o Rick Hanson, ele traz o cérebro da felicidade, como treinar sua mente para atrair serenidade, amor e autoconfiança. Ele dá exercícios práticos. E aqui eu estava, né, relendo aqui, até falei assim, ó, tá aqui, ó. Como ele fala assim, olha que bacana, ó. E aqui vamos fazer uma ponte para esse processo, né, do liber-se, dos passos aqui do Ikigai e também de começar pequeno, da harmonia e sustentabilidade, a alegria das pequenas coisas e estar no aqui e agora. Aqui ele fala assim, ó, do valorizar as pequenas coisas. Aqui tá aqui, ó, pessoal, aqui nesse capítulo o subtítulo é assim: torne-se um expert em incorporar o que é bom. Isso é muito bacana, né? E torne-se um expert de quando você está lendo, vai ler uma obra, ou assistir um filme, assistir uma palestra, ou conversar com alguém, não fica já criando já um preconceito. Não, observe de repente o que tem algo de bom, né, para compartilhar. Então, valorize as pequenas coisas. Aqui o subtítulo também, valorize as pequenas coisas. A maioria das oportunidades de viver uma experiência boa chega sem fazer muito alarde. Você terminou de escrever um e-mail, né, continua o Rick nessa obra, e o telefone funcionando, você tem um amigo. Além disso, a maioria das experiências boas são relativamente moderadas. Numa escala de 0 a 10, elas ficam de 1 a 2. Não faz mal, esses momentos ainda valem por si só. Ademais, ao longo do tempo, eles podem se acumular para transformar positivamente seu cérebro. Por isso que o Keimoji, né, observando a sociedade centenária de Okinawa, foi a base de todos os estudos do Ikigai, né, do sentido da vida dessas pessoas que vivenciam essa ilha, uma das ilhas menores do Japão, né, são mais de 60 ilhas que compõem o arquipélago do Japão. Nessa ilha de Okinawa, que tem um histórico, né, muito rico, né, desse processo cultural, é valorizar as pequenas coisas. E valorizar as pequenas coisas tem muito a ver com um dos pilares importantes que o Hector, né, e o Miralles, na outra obra, que é o Ikigai Longevidade, que é a outra obra Ikigai e a Longevidade, Segredos da Longevidade, que é essa obra aqui, do Ikigai, eles compartilham que a gratidão é um dos aspectos importantes. Então a gente está fazendo algumas conexões para perceber que aquelas pessoas que realmente elas começam a sempre desenvolver algo novo no seu processo de conhecimento ou de compartilhar, elas têm consciência que tem que começar pequeno, tem que se libertar de crenças, né? Eu sempre falo essa questão, né, nos nossos vídeos, de você libertar-se e de você deixar o seu copo, né? Aqui, ó, o seu copo vazio, daquela metáfora, né, daquele sábio, né, do professor que recebeu um menino lá para conhecer toda a maestria e veio falando, não, eu fiz curso disso, eu fiz curso de artes marciais, eu fiz curso não sei do que, de bonsai, blá, blá, blá. E aí então o mestre fala, espera um pouquinho, eu vou pegar um chá, e ele começa a derramar e começa a queimar o dedo do aluno, e aí o aluno reclama e ele fala assim, sua cabeça está igual esse copo, está muito cheio, então não cabe. E aqui vem ao encontro sempre o que a gente sempre compartilha aqui, que o Alvin Toffler, um escritor, um pensador genial, que não está mais entre nós, quer dizer, está, né? Está compartilhando lá da pátria espiritual com a gente também, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe escrever ou não sabe ler. O analfabeto do século XXI é aquele que não consegue reaprender, ou melhor, aprender a desaprender para aprender. Porque como nós estamos mais longevos, tem muito conhecimento gerando aí, né? E tem pessoas que estão com tantas crenças e valores, né? Muitas informações que não conseguem conectar. Então tem que estar aberto para as grandes novidades. O professor aqui está balançando, ele é um pouquinho mais velho, a Nanda está um pouco mais experiente, né? E ele ainda
né, tem um processo de executivo e também professor, consultor e tudo isso, na área financeira, né, professor? Então, e ele fala, a gente fala muito isso, tem muitos contemporâneos, quando fala contemporâneo, já lascou, já é mais de 30 anos aí. Tem muitos amigos e amigas nossas que não estão acompanhando, né, ficam ainda com as suas crenças, seus valores, aquele conhecimento que já perdeu a validade no processo, e aí perde um pouco o contato, né, com o que está acontecendo no dia a dia. Por isso que o Ikigai, ele dentro da mandala, eles falam de mandala, mas é o diagrama, né, do que se fala, que a gente compartilha também nas nossas palestras, nas nossas aulas, na mentoria, principalmente quando a gente vai compartilhando e vai conversando com o mentorado esse processo, quando está lá, o que são seus pontos fortes, você é remunerado, onde você tem um processo de desenvolver o que você ama e faz bem para a sociedade. Às vezes o processo de ser mal remunerado tem a ver porque o copo está cheio e a pessoa não tem abertura para ter conhecimentos novos, né? Para de repente conhecer um pouco mais dos conhecimentos que estão ligados à tecnologia, à questão digital, ou até mesmo, né, de reler as coisas que você leu até um tempo atrás e fazer novas conexões. É o que a gente faz muito, e eu estou relendo uma obra assim que ultimamente está fazendo um bem danado no processo. Aqui eu até trouxe aqui, não sei se eu estou com ele aqui. Aqui ó, estou relendo O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro está até dobrado aqui. O Sean Achor, né? Sean Achor, ele desenvolveu e desenvolve também os estudos lá na Universidade de Harvard, e ele tem, assim, são dicas práticas do jeito Harvard de ser feliz. E eu comecei a reler, e até marquei aqui, que ele fala assim, ó, injete positividade no seu ambiente. E eu fiquei refletindo que injetar positividade no seu ambiente tem muito assim a ver com a nossa comunicação, como que a gente se comunica com as pessoas. As pessoas estão economizando palavras, não? Até nas mensagens, né? Eu falo com a minha filha, traduz o que está acontecendo aqui, né? E as pessoas economizam palavras e às vezes exige o bom senso da outra pessoa. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, eu reencontrei com ele há muitos anos não, alguns dias alguns meses a gente não reencontrava no voluntariado. E o intervalo entre uma palestra e outra, a gente estava conversando e ele estava comentando, ele falou assim, como que os jovens estão economizando palavra? E ele deu o exemplo do filho dele, juntamente com a nora, né? E ele falou, olha, eles estão vivendo num país diferente, né? Não estão no Brasil, e cada um tem a sua vida profissional, e aí eles estão se comunicando pouco. Eu falei, mas por quê? Porque estão desenvolvendo o idioma lá? Não, em português eles estão se comunicando pouco, exigindo que o outro tenha bom senso. E aí ele comentou, ele falou assim, Ueda, eu lembro da sua... A gente estava comentando, eu lembro de uma palestra que você realizou da escutativa, né? Eu acho que eles não estão escutando ativamente. Eles provavelmente estão escutando para responder um ao outro e não para entender a necessidade de um e de outro. Porque eles são muito diferentes, né? São muito diferentes em termos de temperamento, né? E aí ele até coçou a cabeça e falou assim, Ueda, eu acho que... Eu falei assim, aí eu lembrei, né? Falei para ele o seguinte, que temperamento você administra, né? O grande desafio são os valores. Então, Ueda, mas como assim? Temperamento, né? Sabe a metodologia DISC, né? Se você tiver um pouco mais, quiser conhecer um pouco do que o DISC, a metodologia DISC tem a ver com os flow e os pontos fortes, eu vou pedir para o pessoal deixar a descrição do nosso e-book, o Código da Produtividade. O objetivo é a produtividade com qualidade de vida, bem-estar psicológico, social, né, organizacional e principalmente o nosso estado mental, né, nosso estado mental. Então a gente vai deixar aqui. Mas voltando a esse nosso amigo. Aí eu falei assim, olha, temperamento, né, e a questão do comportamento, na metodologia do mapeamento DISC, a gente tem pessoas, né, que é o acrônimo, né, DISC, de dominância, o I de influência, o S de segurança e o C de conformidade.
É um estudo do Marston, de um psicólogo, que foi depois desenvolvido por vários outros especialistas, que demonstram que nós temos comportamentos que a gente tem uma preferência. Não tem certo ou errado. E aí eu até comentei, não, de repente, me fale um pouco mais, né? Foi assim, a gente conversando, ele falou, meu filho é aquela pessoa que fala e depois pensa, e a minha nora é a pessoa que pensa para falar. Então são características dos perfis comportamentais, o D e o I, né? Que tem uma comunicação mais externa, e o S, o estabilidade, e o conformidade, uma comunicação mais interna. Não tem certo ou errado, mas o importante é você conhecer como que o outro trabalha a sua comunicação. Por isso que a empatia é uma das competências fantásticas nesse processo. E retornando a esse processo, né, de você estar com a mente mais equilibrada, mais vazia para absorver as coisas que estão acontecendo, por isso que o Ikigai, né, tem esse processo de a gente fazer essa conversa no meu dia a dia. Em qual momento que eu estou? O Ikigai é muito dinâmico, tá? Esse é um aspecto importante, pessoal. O Ikigai é assim, eu sempre falo, principalmente nas reuniões de mentoria, quando a pessoa fala assim, pergunta assim para mim, então, professor, o Ikigai eu vou fazer anualmente. Eu falo, não, o Ikigai é diário. O Ikigai é diário. Quando eu estive no Japão, eu já comentei em vários vídeos, né? Então, a primeira vez que eu ouvi foi lá, né, nesse estágio, alguns anos atrás, onde as pessoas que nos acompanhavam, principalmente dois dos rapazes lá, um deles sempre falava, olha, o Ikigai é diário, era uma palavra que ele utilizava bastante, que era um demonstrativo, principalmente quando a gente observar aqui nos passos do Kenmoji, nessa questão da alegria das pequenas coisas e na harmonia e sustentabilidade. Porque nessa alegria das pequenas coisas tem a ver, sim, com as estratégias de você observar e valorizar e agradecer as pequenas coisas. Então, o Ikigai é uma questão diária do seu dia a dia para ter um sentido de vida. Você vai ter um sentido de vida anualmente? Não, é diariamente, ao acordar. Por isso, pessoal, a frase que as pessoas conhecem muito do Ikigai é o que faz você acordar, né? Todas as manhãs ou todas as noites, né? Eu lembro de todas as noites porque tem um vídeo muito bacana do Justino, né? Do Justino, é um vídeo que tem aqui no YouTube, genial. Eu mostro muito nas minhas palestras também sobre o propósito e Ikigai, e de um guarda noturno. Ele não acordava de manhã, ele acordava à noite para trabalhar e tinha o seu propósito de vida, o seu Ikigai nesse processo. Né? Um vídeo maravilhoso do Justino, que ele é um guarda noturno, né? Ele é um segurança noturno, que ele desenvolve o que ele ama fazer, remunerado. Nessa questão de remuneração, não vou praticar nenhum spoiler, mas no vídeo tem uma questão muito bacana. Desenvolve seus pontos fortes, muito criativo no processo e faz um bem danado para as pessoas que atuam durante o dia. Esse vídeo é genial. E aqui, né, a professora falou que utiliza bastante, ela utiliza bastante das suas aulas aí, né, nesse processo. E aí o lance é compartilhar, pessoal. O conhecimento está aqui no YouTube, por isso que a gente vai compartilhando. Então, quando a gente pensa nesse processo, e é interessante porque hoje a gente percebe, né, professor, muitos alunos, né, professora, muitos alunos, muitas pessoas da nossa família também com um momento eles falam de crises, né, a gente passa, pessoal, passar por crise é um processo de autoconhecimento. Por isso que o Ikigai, ele fala que a gente tem que perceber os nossos equilíbrios em cada um desses campos. E muitas pessoas, quando a gente traz o processo do flow, e o flow do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, através dos seus estudos, tem duas obras assim, eu gosto muito eu quero até compartilhar com vocês essa obra aqui, ó, essa obra Flow, Guia Prático, Como Encontrar o Foco Ideal do Trabalho e da Vida. Uma terceira obra também que é sobre criatividade, porque os primeiros estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que é um psicólogo húngaro, né, que já não está entre nós, está na pátria espiritual, mas assim, acho que provavelmente muito contente das suas obras, né, independente das crenças, né, a gente respeitando todas as crenças religiosas, mas a minha crença permite acreditar que ainda ele continua nos inspirando no processo, né, e desenvolvendo as suas obras lá no plano espiritual. Essa obra Criatividade, porque os primeiros estudos do Flow foi o que levava as pessoas a ter um fluxo criativo, né, um fluxo criativo, e a obra que a gente sempre fala que é a obra
que é a obra origem de todo o processo, que é o Fluir. Essa é a edição portuguesa, porque quando eu estava iniciando todos os estudos e foi também as pesquisas do meu segundo livro, Liderança Positiva, eu tinha que ter a bibliografia, não tinha no Brasil, já estava, não sei se estava esgotado ou não tinha sido editado, hoje está a edição brasileira, até escrevi aqui, né? A Psicologia do Alto Desempenho, que é uma capa azul, pelo menos atualmente é a capa azul. Então, na obra aqui do Flow e do processo do Flow, e a gente observa as pessoas que levam ao engajamento. Então, pessoas que elas, de repente, acreditam que elas são até bem remuneradas, fazem algo que é bom, bem para a sociedade, desenvolve seus pontos fortes, mas tem essa questão de se realmente tem qual é o diagnóstico que você ama algo que vai atuando. E as coisas vão mudando. E um dos diagnósticos importantes compartilhados nessa obra do Flow, que o Dr. Csikszentmihalyi desenvolve, é a questão da harmonia, do encontro entre as suas competências e os desafios. E aqui tem uma reflexão importante que a gente faz principalmente para os jovens, né, que tem essa... Ou qualquer pessoa, não é jovem. Todos nós, às vezes, a gente fica na zona de conforto, né? Ah, deixa a vida me levar e tudo isso. Ou todo dia é a mesma coisa, tal. Cuidado. Então, por que cuidado? Porque o Flow é o encontro do desafio e das competências. E quando a gente fica assim, tem muitas competências, mas não está desenvolvendo os seus talentos, os seus pontos fortes, que o Dr. Marcus Buckingham e o Clifton, no livro Descubra os Pontos Fortes, reitera que é uma responsabilidade desenvolver os pontos fortes dos talentos. Aqui no diagrama do Flow, né, que ele compartilha, e aí vem o tédio e a apatia. Então, eu tenho encontrado muita gente, principalmente os alunos, né, e as alunas, conversando que tem familiares ou amigos que estão nesse momento de apatia e tédio. Então, no Flow, né, a gente tem esse encontro e fazendo uma conversa com o Ikigai, é algo que, de repente, você possa fazer também no voluntariado, as suas atividades também, desenvolver seus pontos fortes, também em algo que, de repente, você não é cobrado. Observar os microflows, os micros momentos que você tem esse momento de engajamento e encontro, onde você perde a noção de tempo, né, que você está fazendo algo que você quer aprender, né, de uma forma mais profunda esse processo, onde você tem satisfação, né, onde o relógio, não é o relógio que você fica batendo, eu falo do relógio, cadê o meu relógio aqui, mas você fica olhando o tempo, falando, o tempo não passa, mas ao contrário, você fala, nossa, passou tão rápido que de repente eu perdi a noção de tempo, de você compartilhar esse conhecimento. Então esse encontro do Ikigai Flow é um momento realmente que você tem um significado, gera um significado positivo na sua vida. Afinal de contas, a qualidade das nossas vidas tem a ver com a qualidade dos nossos significados. Quais significados que você está dando para a sua vida? Sentido da vida? Ué, viver sem sentido? A vida é tão breve para não ter sentido. Viva, porque a vida ela é tão profunda para que a gente possa exercitar os nossos sentidos.